Não é incomum os relatos de monarcas históricos eliminando seus súditos ou aqueles que tentavam se rebelar contra seus reinados. Mas também houve aqueles governantes que não se contentaram apenas com a boa e velha palmada e eliminaram seus próprios filhos. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar sobre 6 monarcas históricos que eliminaram seus próprios filhos. E eu conto com o teu like para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Ivan IV da Rússia, mais conhecido como Ivan o Terrível, teve um filho, Ivan Ivanovich, com sua primeira esposa, Anastasia Romanovna. Quando jovem, Ivan já demonstrava tendências violentas. Ele gostava de maltratar pequenos animais quando menino. Quando adulto, ele mostrou ser implacável ao derrotar os Khanato de Kazan e Astrakhan, unindo-os com a Rússia. Como uma versão pior de Henrique VIII, Ivan teve 8 esposas. Cada esposa foi encontrada morta em circunstâncias misteriosas, foi executada ou enviada para um convento. Ele de fato transformou a Rússia de um estado medieval em um império, mas era notória sua crueldade. Ivan agrediu sua nora grávida por não estar vestida adequadamente e fez com que ela perdesse o bebê. Seu filho o confrontou e, em um acesso de raiva, Ivan o Terrível atingiu seu filho na cabeça com um bastão pontiagudo e o matou. Este fato foi imortalizado pelo artista russo Ilya Repin em uma das pinturas mais assombrosas já criadas. Entre todas as coisas horríveis que Ivan o Terrível fez em sua vida, a morte de seu próprio filho ainda se destaca como uma das piores. Não havia linha que Ivan o Terrível não cruzasse. Como rei da Judéia, Herodes ordenou a morte de todas as crianças do sexo masculino de 2 anos ou menos nas proximidades de Belém. Ele nasceu de um oficial romano de alto escalão chamado Antípatro ou Idumeu. Herodes o Grande reconstruiu Jerusalém, incluindo o templo, e promoveu a cultura helenística. Mas ele era o tipo de homem que não ganharia o pai do ano. Além de matar o filho de outras pessoas, Herodes matou seu próprio filho. O homem era mais grosso que apito de navio. Antípatro II, um de seus filhos, habilmente incitou a ira do velho rei com rumores de deslealdade de seus irmãos favoritos. O rei ficou paranoico com isso e agiu rapidamente. Em um ato impiedoso, Herodes ordenou que Aristóbulo e Alexandre fossem estrangulados até a morte sob acusação de traição. Em 14 de janeiro de 771, Irene deu à luz um filho chamado Constantino VI, antes de se tornar a primeira governante feminina do Império Bizantino. Ela veio de uma família nobre em Atenas. Irene tornou-se regente no lugar de seu filho quando ele recebeu o controle do império. Impopular por suas derrotas militares, Constantino VI logo seria traído por sua mãe. Ela ordenou que seus aliados cegassem e prendessem Constantino em 797. Irene organizou uma rebelião e acabou matando seu filho, reivindicando assim o domínio exclusivo sobre o império. Ninguém a impediu de tomar o poder, nem mesmo a criança que ela deu à luz. Mesmo com essa reputação, Irene foi tomada como santa na Igreja Ortodoxa Oriental, mas não chegou a ser canonizada. O imperador Constantino converteu o Império Romano ao cristianismo, acabando com a adoração aos deuses romanos. Ele assinou o Édito de Milão, que dizia que os cristãos deveriam ser livres para praticar sua fé como bem entendessem. Como muitos imperadores, Constantino produziu um herdeiro, chamado Crispo. Adorado por seus soldados, Crispo foi o líder em operações militares vitoriosas contra os francos e os alamanos. Recebendo sua educação do escritor cristão Lactâncio,
Crispo casou-se com uma jovem chamada Helena, que deu à luz um filho a Crispo. Constantino estava orgulhoso das realizações de seu filho e muito feliz por se tornar avô. Ser um homem casado, com um herdeiro e vitórias militares deixaria qualquer pai orgulhoso. No entanto, a segunda esposa de Constantino, Fausta, supostamente acusou Crispo de tentar seduzi-la, e Constantino matou Crispo em um acesso de raiva. Tempos depois, Constantino descobriu que a acusação era falsa e sufocou Fausta enquanto ela tomava banho. O imperador romano Vitélio era filho de Lúcio Vitélio, cônsul e ex-governador da Síria, e de uma nobre, Sextília. Vitélio foi imperador por 8 meses. Ele ganhou o favor de 3 imperadores, Calígula, Cláudio e Nero. Calígula ficou impressionado com as corridas de bigas de Vitélio. Cláudio admirou o quão bem Vitélio jogava dados. Finalmente, Vitélio chamou a atenção de Nero devido a ambos os talentos. Após a morte de Nero, Roma mergulhou no caos. Galba e Otão tornaram-se imperadores romanos, mas foram cruelmente depostos. Vitélio não se saiu melhor. Dizia-se que ele comia 3 ou 4 refeições pesadas por dia, geralmente seguidas de uma festa com bebidas. Ele tinha um péssimo relacionamento com os astrólogos, banindo-os de Roma e executando todos os astrólogos que encontrasse. O novo imperador tinha um filho chamado Vitélio Petroniano, que era cego de um olho e emancipou-se do controle de seu pai como resultado de ser nomeado herdeiro de sua mãe. Não é de se surpreender que alguém próximo a Nero envenenasse seu próprio filho para obter sua herança. Após uma série de eventos que o derrubaram do poder, Vitélio tentou escapar de Roma disfarçado com roupas sujas. No entanto, ele foi capturado pelo exército de Vespasiano. Enquanto implorava por sua vida, o imperador seminu foi arrastado pelas ruas, linchado, morto e jogado no rio Tibre. Pedro o Grande recebeu o nome de Pedro em homenagem a um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. O objetivo de Pedro era transformar a Rússia em uma superpotência e modernizar o país. Ele foi o primeiro governante russo a promover a educação secular e várias escolas seculares foram abertas durante seu reinado. Embora continuasse a atingir seus objetivos, seu papel de pai também foi um desafio. A czarina de Pedro, Eudóxia, era uma conservadora e não gostava de estrangeiros. Naturalmente, ela se opôs profundamente às reformas de Pedro e até teve um amante fora do casamento. E Pedro também se viu nos braços de uma mulher que não era sua esposa. O filho deles compartilhava os pontos de vista tradicionais de sua mãe. Eudóxia certificou-se de que a educação de Alexei se restringisse a leituras da Bíblia e a outras lições religiosas. Pedro I não passou muito tempo com seu filho devido ao seu mau relacionamento com Eudóxia. Alexei não tinha amor por Pedro e o via como uma ameaça. Sua breve deserção para a Áustria escandalizou o governo russo. Sob as ordens de seu pai, Alexei foi preso e espancado, após o que Pedro o Grande acabou por executar seu filho. Assim foram as histórias de 6 monarcas históricos que, de forma impiedosa, eliminaram sua própria descendência. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!